Fala pessoal, tudo bom? A gente segue em busca da produção de uma arroba mais barata e mais lucratividade na pecuária de corte. Aqui a gente fala do canal Pecuária de Corte em menos de 100 hectares. Eu sou o Caio Vandal Rey. A gente está aqui numa propriedade menor do que 100 hectares em Mucurici, extremo norte do estado do Espírito Santo, e todo mundo quer saber, mas Caio, como eu produzo uma arroba mais barata, como eu coloco dinheiro no meu bolso, que é o que importa, né, gente? A gente é apaixonado pela atividade, a gente quer produzir, a gente quer ver os animais bonitos, saudáveis, gordos, mas a gente precisa pagar conta também. Então é sobre isso que a gente fala aqui, como você numerar, transformar tudo em matemática, em métrica, em metas zootécnicas, produtivas e financeiras. É sobre isso que a gente vai falar muito aqui. E o pasto é o nosso principal ativo da fazenda, portanto vocês vão ver aí em todos os vídeos, assim como esse, a gente aborda sobre pasto. Teve muita dúvida nos outros vídeos, 75 novilhas em 6 hectares, 45 novilhas em 4 hectares. As pessoas que não assistiram o vídeo completo ficaram em dúvidas, mas não vai suportar muito tempo. Realmente, como eu sempre digo nos vídeos, aqui a gente faz um rotacionado móvel. O que quer dizer isso? Nós temos vários módulos, como esse aqui, ó, mostra por favor. Eu estou aqui numa praça de alimentação, onde eu tenho ali água encanada em 100% da propriedade, o nosso coxo de borrachão, e a gente tem o corredor ali atrás, que vai um corredor fixo, onde a gente monta os piquetes com fio eletroplástico móvel. A gente pode fazer menos ou mais piquetes, piquetes menores ou piquetes maiores, conforme a estratégia. Nós já estamos em junho, hoje, se não me engano, é 4 de junho de 2025, então a gente já está com menos chuva, menos temperatura e menos luz. Portanto, o nosso pasto não está vegetando tanto, não está produzindo. Então, veja aqui outro corredor, a propriedade é toda nesse modelo. Olha aqui, outra praça de alimentação espelhada, com coxo de borrachão, com água, tá vendo ali? Do outro lado ali também segue, mostra ali, ó, aproxima. Outro coxo de borrachão, é a mesma água, então a gente tem um módulo espelhado. Lá onde estão as novilhas, tá, para dar um close nas novilhas, nós temos hoje ali 35 novilhas com média de peso de 360 quilos. Aquele módulo ali tem 5 hectares. Então aqui o nosso sistema ele é baseado em manejo de altura de entrada e altura de saída. Como produzir uma arroba mais barata, Caio? Que é o que eu sempre falo aqui. Eu vou colocar um exemplo para vocês aí na descrição, ou colocar meu papelzinho, vou ver qual é melhor. Um exemplo onde eu coloco os custos fixos e o custo variável de um mesmo sistema, com ele com 1 UA por hectare e com 3 UA por hectare, mudando o nível de suplementação e mostrando nesse exemplo que 1 UA por hectare está gerando mais lucro do que 3 UA por hectare. Então a gente tem que entender como essas variáveis elas se conectam para poder a gente chegar numa equação equilibrada. A gente chama de ponto ótimo de produção. Então a gente tem basicamente 3 variáveis muito importantes, que são a taxa de lotação, ou seja, a quantidade de peso vivo, de carga, de quilo de carne, de quilo de gado, né, porque no caso é quilo vivo, por área. A gente usa muito o A, né, uma unidade animal, que significa 450 quilos de peso vivo. Isso foi determinado pela ciência como uma unidade de medida, assim como é o metro, assim como é 1 litro, assim como é 1 milímetro de chuva. Então, estipulou que 1 UA por hectare, uma unidade animal, equivale a 450 quilos. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então a gente parte disso, dessa premissa. 450 quilos de peso vivo por 10 mil metros quadrados. Isso significa 1 UA. Então é importante você entender que uma UA, uma unidade animal, significa 450 quilos de peso vivo. Então se você tiver 200 quilos, animal de peso médio, um lote de 200 quilos, um lote de 300 quilos, um lote de 400 quilos, você vai jogar para a unidade UA, que é 450 quilos, transformar nessa unidade e depois transformar em hectare, que é 10 mil metros, que são 10 mil metros quadrados.
Então, gente, a gente chegou aqui nas águas a ter até 3,5 unidades animais por hectare. Isso deu aí, na época, umas 5, 6 novilhas por hectare nas águas, com uma taxa de rebrota muito alta, com a suplementação de acordo com a taxa de rebrota de animal, medindo matéria seca do pasto. Mas é importante você entender aí no seu sistema o que isso significa. Então você precisa saber qual o peso médio dos seus animais, jogar isso para a unidade animal, e a gente sabe que a média hoje no Brasil, no sistema extensivo, é 1 unidade animal por hectare. E aí você consegue chegar até 2, até 3. Mas o que eu queria dizer? Que é importante, igual eu falei no exemplo aí, que 1 UA por hectare dá mais lucro do que 3 UA por hectare, se você não olhar para uma variável chamada suplementação. Se eu tiver que suplementar demais esses animais, o meu custo por arroba produzida aumenta muito. Então aumenta o meu risco, aumenta a minha necessidade de caixa e às vezes vai diminuir o meu lucro. Então eu preciso entender como essas variáveis se conectam entre si. A taxa de lotação, que é em unidade animal por hectare, o GMD, que também vai interferir diretamente nessa conta, que é o quê? Que é o ganho médio diário dos animais, o ganho de peso. E eu só consigo isso através de balança. Então, sempre repito aqui, sem balança não dá para fazer pecuária profissional. Então, o GMD significa quanto que o gado está ganhando de peso por dia. Ideal você pesar aí entre 30 e 40 dias no máximo, idealmente, se você tiver condições de pesar o seu gado, para você saber se a quantidade de pasto e a quantidade de suplementação e a genética dos animais está respondendo no seu sistema. Então aqui a gente teve lá as novilhas andando 75 novilhas um lote de 75 novilhas em 6 hectares. Depois a gente tirou uma cabeceira desse gado, vendeu, porque a gente está baixando a lotação. Fizemos um lote de 45 novilhas, jogamos em 4 hectares. Lá no primeiro lote ficou 15 dias em 6 hectares. No segundo lote ficou 10 dias em 4 hectares, agora elas foram para outro módulo. Então aqui a gente sempre tem a premissa de altura de entrada e altura de saída e olhando sempre a taxa de rebrota. Olha aqui, por favor. Aqui, ó, esse aqui é outro módulo que está em descanso, já tem mais de 20 dias. Como deu uma chuvinha, aproxima aí, por favor, para ficar bem claro que tem bastante folha, é um pasto que já deu a altura de entrada. Em breve vamos utilizar ele. Como choveu agora, esses dias a gente vai tirar essas 35 novilhas lá e vai começar a rodar tudo num pastinho muito verde. A gente vai ter mais um ciclo de pastejo aqui, mas a gente sabe que agora a gente não tem temperatura, a gente não tem luz, a gente normalmente também não tem água. Embora tenha caído uma água, isso nos ajudou. Meio que recuperou a água que não caiu ali entre fevereiro e março. Minto, entre janeiro e fevereiro. A gente teve um veranico muito forte. O capim não rebrotou, a gente teve que mudar a suplementação. Então, gente, qual é a mensagem aqui que eu quero deixar mais claro ainda? Eu sempre falo aí nos meus vídeos. A gente tem aqui, para vocês terem ideia, 11 módulos, todos eles com praça de alimentação, coxo e água limpa disponível para os animais. E hoje nós temos apenas 2 módulos ocupados. Então nós temos 11 módulos, 2 ocupados, 9 módulos em descanso. Por quê? Porque a gente já está com a lotação hoje de 1,5 A por hectare. Uma suplementação de 0,2 A por hectare. Um capim que está verde, que deve entregar para a gente um desempenho de 700 gramas, 750 gramas de GMD. A gente tinha tido na última pesagem em torno de 850 gramas, mas a gente teve que chegar até 0,6, 0,7% do peso vivo de suplementação de um lote mais pesado, porque o capim não estava rebrotando, a gente precisava ajustar, então nós praticamente trocamos elas por elas, uma arroba produzida que chegou a 260, 250 reais por arroba. Mas por que isso era importante? Porque eu precisava preservar a minha rebrota para agora eu conseguir diminuir a lotação, ter pasto de qualidade e diminuir a suplementação. Então eu vou corrigir o preço dessa arroba produzida, ela vai melhorar muito, ela saiu lá, igual eu falei, esse lote específico de 270, a gente vai voltar a produzir aqui uma arroba de 140, 150 reais, eu tenho que calcular direitinho
passar na balança para a gente avaliar. Então tá vendo como essas variáveis interferem? Então não é só encher de gado, porque eu já fiz isso também, já cometi erros, é óbvio, e a gente aprende como? Fazendo, estudando, tendo uma consultoria. A gente tem a consultoria hoje aqui da Renata Erle, que ela tem uma visão 360 graus da propriedade, metas zootécnicas, metas produtivas, fluxo de caixa, que é o lado financeiro. Então a gente hoje enxerga o sistema dessa forma. Então é importante você entender como o seu pasto se comporta, qual é a altura de entrada e a altura de saída, que é definida pela Embrapa, pela ciência, que foi uma transformação de muita pesquisa numa variável simples, mas que é muito técnica. Eles compilaram muita ciência em um dado específico. Então a gente tem aqui braquiarão, famoso Braquiária brisanta, CV marandu, e ele vai muito bem aqui. A gente deixa ele de 40 a 50 a altura de entrada e de 15 a 20 a altura de saída. E aí isso dá uma variada, a gente tem um colaborador apenas. Então às vezes é muito serviço, tem que fazer cerca de fio eletroplástico, tem que fazer manutenção, estoura um cano, porque a água é toda encanada, aí tem que fazer um manejo sanitário. Então às vezes dá uma estouradinha para cima, dá uma estouradinha para baixo, mas a gente tem essa meta que ela é buscada à risca. Ela não necessariamente é seguida à risca. Isso vai ser na medida da nossa operacionalidade. Então, hoje, eu acredito que se você conseguir fazer um pastejo de até 5 dias de ocupação, você vai ter um sistema muito eficiente. Aqui a gente fez muitos piquetes e eu acredito hoje que, em detrimento da operacionalidade do sistema, não precisa de tantos piquetes, e você conseguindo dimensionar a sua área para ficar 5 dias de ocupação, e aí o descanso vai ser de acordo com a sua lotação, desculpa, de acordo com o GMD esperado, de acordo com a suplementação de genética dos animais, porque às vezes você quer um aporte muito energético. Se for animal que não tem a genética que vai expressar aquela característica, você não vai ter desempenho. Então é para mostrar, gente, que produzir mais é fácil. Difícil é produzir mais lucro. Então, quero adubar, quero irrigar, quero dar ração, 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos, 8 quilos, depende de cada sistema, cada realidade é uma. Isso representa um custo para você. Faz sentido? Às vezes faz. Às vezes você precisa desafogar a sua propriedade, às vezes você tem acesso a insumos muito baratos, você está numa região produtora de grão, às vezes a arroba subiu demais, então faz sentido você aportar ali um investimento, é como se fosse uma reserva de valor. Às vezes faz sentido você produzir uma arroba cara, portanto a arroba está se valorizando. Então mas isso é um risco, gente, você entende? Isso é como se fosse você comprar uma ação. Vou comprar, Caio, um gado aqui que eu estou tendo oportunidade a R$250 a arroba de fêmea, as novilhas, e eu acredito que elas vão chegar a R$300 a arroba daqui 4 meses, 5 meses, porque o mercado está me sugerindo isso. Mas isso é muito risco. Então, às vezes você vai abrir mão, então se eu tiver um desempenho menor, mas vai ganhar a valorização da arroba, é um bom negócio. Mas tá vendo que a gente não está falando agora mais de pecuária, a gente já está falando muito mais de finanças, de aposta, de risco, de apetite a risco, do que de produção agropecuária. Então a produção agropecuária hoje ela é multicomplexa, multifatorial, e a gente tem que entender, ter consciência disso. Portanto, o básico sempre funciona: a altura de entrada, a altura de saída, dá o descanso necessário, aprenda a fazer, calcular matéria seca, taxa de rebrota, entenda a suplementação. O animal hoje consome de 2,2, hoje não, né? O bovino consome de 2,2 a 2,5 do seu peso vivo em matéria seca. Essa matéria seca pode vir quase que exclusivamente do pasto, como por exemplo com mineral aditivado, ou ela pode vir do pasto mais de um proteinado, ou de um pasto mais um proteico energético, ou do pasto e a ração. O total vai chegar entre 2,2 e 2,5. Então quanto mais ração, menos pasto. Quanto menos ração, mais pasto. E aí chegar nesse equilíbrio para, de acordo com a taxa de lotação, o GMD do gado e o custo da sua suplementação, você chegar na melhor arroba produzida. Não necessariamente
quanto mais você produz, mais você ganha. Você tem que achar um equilíbrio. Nem produzir, por exemplo, vou colocar aqui meio A por hectare só no mineral, o gado vai comer um pastinho bem selecionado, só pontinha, um mineralzinho aditivado, vou produzir uma arroba baratíssima. Vai sim, só que também não tem escala. Então você não consegue ter uma produção por área interessante, não consegue diluir custo fixo. Então vou aumentar para eu conseguir, desculpa, para eu conseguir uma arroba produzida um pouco mais cara, mas eu tenho uma escalabilidade disso. Se eu aumentar demais, Caio, eu vou colocar aqui 10 OA por hectare no sequeiro, com muito adubo, com muita ração. Aí você tem que ser uma águia no cálculo, você tem que ser uma águia em profissionalismo e entender o que você está fazendo, porque o risco é muito grande, gente. E vocês têm que entender uma coisa, sem romantização, as fazendas que dão mais prejuízo são as mais intensificadas, não são as menos intensificadas que dão mais prejuízo, porque a menos intensificada é tipo aquele time que joga por um gol, que fica na retranca, que não vou gastar, eu só vou explorar, só vou extrair. Você extrai muito pouco, às vezes um lucro irrisório por área, e aí tem muita área e às vezes consegue sobreviver. Mas quando você vai para cima, você investe sem a técnica, sem a otimização dos recursos, você pode estourar a linha ótima. E aí você está colocando mais grana do que a atividade te retorna. E aí você entra no buraco, você entra no prejuízo, você entra num risco altíssimo, você entra na frustração, na perda de patrimônio, no endividamento. Então vamos ter responsabilidade, vamos produzir mais sim, mas não mais a qualquer custo. A qual custo? Qual o custo da minha arroba produzida? Quantas UA por hectare? Qual a massa seca de pastagem que eu preciso? Eu sei manejar pasto por altura? Estou deixando 30 dias, 60 dias o gado no mesmo passo? Não é o ideal. Tem também como fazer? Tem como fazer, mas não sugiro que se faça isso para uma propriedade menor do que 100 hectares. Do contrário, a capacidade de geração de renda dessa propriedade vai ser muito pequena. Então, sempre se atente a essas três variáveis: GMD do seu gado, que só dá para saber pesando, qual o nível e o custo de suplementação e qual é a taxa de lotação da sua fazenda. Com essas três variáveis, você consegue chegar aí no custo ótimo da arroba produzida. Também lembrando que para chegar no custo dessa arroba, você tem que colocar variáveis como a sua mão de obra, o custo de pasto, custo de cerca, custo financeiro, se você pega dinheiro de banco, tudo isso engloba. Mas para trazer dentro de um conceito mais simples, a gente coloca só custo de mão de obra, que agregaria custo de pasto, que agregaria mão de obra, o próprio pasto, um herbicida, uma cerca que você tem que fazer, uma sanidade que você tem que fazer de vez em quando, e um custo de mão de obra. O importante não é o nome, o importante é você entender que tudo gera custo. Você mora longe, tem que pagar um óleo diesel toda vez para ir na fazenda, você tem a energia da fazenda, você tem você pega um empréstimo e paga juros sobre esse dinheiro, tudo isso é custo, apesar que às vezes alguns colocam, outros não colocam, mas tem que entender que ele existe e que a gente tem que sobreviver com o lucro. Sem lucro operacional, a gente não sobrevive da atividade, né? Então, eu não acredito em negócios que dão prejuízo. Eu sempre penso que a gente tem que ter lucro, e para ter lucro você tem que ter uns besourinhos aqui. Minha filmmaker está desesperada com o besourinho aqui, por isso que está tremendo um pouco. Então, vocês têm que entender que para gerar lucro, você tem que ter receitas maiores do que despesas, tem que organizar o seu fluxo de caixa, porque você também não, vou ter que vender um gado aqui porque tem que pagar uma conta desesperado e vai vender no preço que tem, não. Faz um escalonamento, divide em quantas parcelas você precisa pagar, qual a data, pega um gadinho, separa, coloca num pasto melhor, trata 30, 40 dias ali de terminação, chega esse gado, negocia, e isso é muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre estratégias de compra, de venda e estruturação de fluxo de caixa. Então, meu nome é Caio Vandel Rey, eu falo do canal Pecuária em Menos de 100 Hectares. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, siga aí, eu vou colocar o link dos outros vídeos. A gente está aqui para compartilhar, para dividir e também para aprender. A gente não sabe de tudo, muito pelo contrário, a vida é um eterno aprendizado. Estamos aqui para compartilhar.